Bom, então, meu Google Meet já está gravando aqui a aula para a gente. Bom, então, essa primeira aula, tá? Essa primeira sexta-feira, essa aula gravada é correspondente à parte de Citologia Básica do curso de nivelamento, né, do ensino híbrido da turma 22.1 de técnico em saúde bucal, tá? Então, vamos começar aí a parte da citologia. Bom, então a citologia, tá, meninas? Ela é uma parte específica, né, das ciências biológicas e biomédicas que está ligado ao estudo da célula, tá? A célula é o que a gente denomina de unidade básica ou unidade fundamental que vai formar todos os seres vivos, tá? Então, todos os seres vivos que habitam esse planeta, né, eles são compostos por células. As células possuem a sua fisiologia própria, ou seja, toda célula vai produzir, ao longo do seu processo de vida, de manutenção da sua vida, processos bioquímicos e fisiológicos que vão ocorrer dentro da célula e também vão ocorrer com relação à membrana plasmática, ou seja, essa membrana que delimita o espaço que nós chamamos de intracelular e que faz o isolamento dessa parte intracelular em relação à parte extracelular. Então, normalmente as células possuem três partes básicas, que é a membrana plasmática, ou seja, esse envoltório que protege a célula, né, que delimita o espaço intracelular, né, ou seja, define o espaço aonde todos esses processos bioquímicos e fisiológicos precisam ocorrer. Esse espaço dentro da célula, tá? Nós chamamos de citoplasma, que é onde estão mergulhadas o que nós delimitamos de organelas celulares, ou seja, as estruturas que compõem a célula, que estão contidas no seu interior e que vão fazer cada uma especificamente, ou seja, cada organela, ela vai desempenhar uma função específica dentro da célula, que é importante para o processo de manutenção da mesma, tá? E, além disso, eu tenho uma outra parte que também vai diferir de acordo com o tipo de célula, que é o núcleo, tá? Que vai ser delimitado também por uma outra membrana, que nós chamamos de membrana nuclear, ou também conhecida como carioteca, tá? Que vai delimitar o espaço do interior do núcleo da célula. E esse núcleo, ele é muito importante porque dentro desse núcleo está contido o que nós chamamos de DNA ou material genético, ou seja, todas as informações necessárias para a manutenção da vida estão contidas nessa molécula chamada de DNA ou de material genético, tá? E aí são essas informações genéticas que darão à célula a capacidade de produzir proteínas, ou seja, todas as características que essa célula vai definir e que ela vai manter ao longo da sua vida, elas são determinadas e são comandadas pelo núcleo da célula, tá? E mais especificamente pelo material genético contido no interior desse núcleo. Até aí, tranquilo? Acho que sim, né? Bom, então agora a gente vai agora destrinchar as partes da célula, a função de cada uma delas e as principais organelas celulares que vão produzir todos esses eventos bioquímicos e fisiológicos que são importantes para a manutenção da vida e o controle também da homeostasia, tá? Que é um outro conceito muito importante dentro dessa questão citológica, histológica e fisiológica anatômica, porque todos esses processos e todas as estruturas celulares, elas são fundamentais para que eu tenha o controle, né? Para que eu tenha o equilíbrio do meu corpo. Então, para o meu corpo estar equilibrado, eu preciso que todas as funções delimitadas pela célula e, consequentemente, as células, que são aquelas que vão produzir os tecidos, que vão formar os tecidos, e, consequentemente, os tecidos que vão formar os órgãos, tá? Então, essa cadeia, essa cascata de formação, que é a parte morfológica do corpo, ela precisa se manter em equilíbrio. Então, a célula, que é a unidade primordial, que é a unidade fundamental, vai fazer esse papel, mas só que na perspectiva microscópica. Ou seja, tudo que acontece no interior da célula, consequentemente, vai acontecer no interior dos tecidos, no interior dos órgãos, que são importantes para o funcionamento e a formação dos sistemas humanos, tá? Bom, alguns conceitos importantes na parte da citologia. Então, a citologia
tá? É uma parte da biologia que estuda a célula, tá? Ou seja, os componentes celulares, né? As estruturas celulares, as organelas celulares, a função de cada uma dessas estruturas celulares, tá? E também com relação à parte da divisão celular, que é mais especificamente ligada à parte do núcleo da célula, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui. Vou retomar a apresentação aqui nos slides, tá? Qualquer coisa vocês podem interromper. Bom, então, se a citologia ela é a parte da biologia, né, que estuda a célula, a gente precisa primeiro definir o que nós chamamos de classificação, né, com relação às células. Então, normalmente, dentro da citologia, a gente classifica as células de duas formas, né? Principalmente quanto a primeira parte quanto ao número de células. Então, as células, né, no caso dos indivíduos, eles podem ser unicelulares, e aí fiquem atentas a isso, porque a gente vai retomar esses conceitos em microbiologia, tá? Quando a gente for ver a parte de bactérias, tá? Que são estruturas vivas formadas por um único tipo de célula, por isso que são unicelulares. Então, os organismos unicelulares são aqueles compostos por um tipo de célula, tá? Normalmente, esses organismos, eles não têm a capacidade de produzir tecidos, tá? Como é o nosso caso. Porque nós somos seres, né, que somos compostos por mais de um tipo de células. Então, dentro dessa classificação com relação ao número de células, nós somos classificados como pluri ou multicelulares, né? Então, um organismo complexo vivo, ele vai possuir, por exemplo, células ósseas, células sanguíneas, células epiteliais, células musculares, células glandulares, né? Então, os multicelulares são aqueles indivíduos, aqueles organismos vivos que possuem mais de um tipo de célula, tá? E os que são classificados como unicelulares são aqueles que possuem um tipo de célula. Por exemplo, uma bactéria. Uma bactéria, ela é um organismo vivo unicelular, tá? Normalmente, os indivíduos unicelulares são classificados como procariontes, ou seja, eles possuem um tipo de célula que não possui núcleo, que não possui aquela membrana que eu comentei com vocês anteriormente, que é a membrana nuclear, ou também conhecida como carioteca, que vai delimitar um espaço onde eu tenho o núcleo da célula, e dentro do núcleo da célula eu tenho material genético ou DNA, tá? Então, normalmente as células procarióticas ou procariontes são aquelas que não possuem núcleo, tá? E as eucariontes são as células que aí sim vão possuir núcleo, tá? Bom, com relação ao tempo de vida, né? Porque existem algumas células, né? Alguns componentes celulares que compõem a nossa máquina humana, que dependendo da sua função e principalmente com relação à sua especialização, elas podem ter uma durabilidade maior ou uma durabilidade menor, tá? E aí, com relação a isso, nós temos mais três classificações com relação ao tempo de vida da célula. Elas podem ser lábeis, estáveis ou perenes, tá? Ou seja, eu tenho células que elas estão aí em constante renovação, tá? Então, elas têm uma duração, né, um pouco mais curta do que as demais, que é o caso das lábeis, e aí elas estão em constante renovação. O caso, por exemplo, das hemácias, que veremos aí na parte de sistema circulatório ou cardiovascular, tá? Que é um elemento importante no transporte de oxigênio e gás carbônico dentro do processo cardiorrespiratório, tá? E as hemácias, até por um motivo também de curiosidade para vocês, ele é um tipo de célula, a hemácia é um tipo de célula que não possui núcleo, né? Então, elas têm uma durabilidade um pouquinho menor em relação às outras células, e aí elas são destruídas e renovadas constantemente, tá? Eu tenho o que nós chamamos de estáveis, né? No caso, por exemplo, das células hepáticas, das células ósseas, das cartilaginosas, que elas vão, ao longo do processo de desenvolvimento do indivíduo,
elas têm um processo aí de multiplicação, de duplicação dessas células. Mas chega um ponto, tá, que essa renovação ela vai diminuindo ao longo do processo de amadurecimento do corpo, né? Durante o processo de envelhecimento, e aí a renovação dessas células, tá? Ela não é mais na mesma velocidade que era no início do processo evolutivo daquele indivíduo, daquele organismo vivo, tá? E as perenes, né, no caso dos neurônios, né, elas são aquelas células que elas vão envelhecendo, né, ao longo do tempo. Existe também um processo de renovação, mas dependendo do tipo de lesão que possa ocorrer ou não, né, na parte encefálica, na parte cerebral, eu tenho uma dificuldade maior nesse processo de renovação dessas células, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente viu com relação à parte da classificação, com relação ao número, com relação se essa célula possui núcleo ou não possui núcleo, e com relação à quantidade do tempo que essa célula vai permanecer no organismo e com relação aos seus processos de renovação, tá? Bom, e aí aqui nessa imagem, a gente tem uma representação gráfica de como seria a estrutura da célula, tá? No caso, é a célula animal, porque se a gente fizer um comparativo com as células vegetais, existem algumas estruturas nas células vegetais que não estão, que não aparecem na célula animal, tá? Então, normalmente, a célula vai possuir esse envoltório chamado de membrana nuclear, desculpa, de membrana plasmática. A nuclear é essa aqui, que vai delimitar o espaço do núcleo, tá? E aí, essa membrana plasmática, ela vai ser importante, porque, primeiro, ela delimita o espaço interno da célula, né? O que nós chamamos de meio intracelular. Também ela define, tá, os dois espaços, ou seja, o espaço intracelular do espaço extracelular, tá? Outra coisa importante, outra estrutura importante da célula, é essa região aqui mais interna, chamada de hialoplasma ou citoplasma da célula, tá? Que é formada por uma substância coloidal, aonde estão mergulhadas o que nós chamamos de organelas celulares, tá? Que são essas estruturas importantes que vão produzir esses eventos bioquímicos e metabólicos que são importantes para a manutenção da vida da célula, tá? Dependendo da célula, eu também posso ter especializações de membrana, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Eu acho que tem algum fone aberto. Natália, por favor, poderia fechar o seu fone? Ah, desculpa. Calma aí. Senão fica dando um ruidinho aqui no meu... Foi? Ah, não, ainda não foi, não fechou, não. Agora foi, obrigada, querida. Deixa eu voltar aqui onde é que eu estava. Tá? E aí, eu posso também ter algumas especializações de membrana, tá? Que aí, dependendo do tipo de célula, são estruturas importantes para o processo, principalmente de transporte, tá? De membrana, que também veremos que tem papel fundamental aí na manutenção da célula. E aqui nós vemos algumas organelas celulares, né? Como o retículo endoplasmático, os ribossomos, o complexo golgiense, ou também conhecido como aparelho de Golgi, o núcleo da célula, né, formada pela cromatina, pelo nucleolo, tá, por essa membrana nuclear e pelo material genético que está contido aqui no núcleo da célula. Nós temos também uma estrutura que forma um arcabouço celular, ou seja, a estrutura que dá forma e sustenta, né, porque a célula ela tem uma dimensão em 3D, chamada de citoesqueleto, que são formados pelos microfilamentos, pelos microtúbulos e pelos filamentos intermediários. A mitocôndria, que veremos também que é uma organela importantíssima para a manutenção da vida da célula. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E dependendo do tipo de célula, no caso, se for uma célula unicelular procarionte, no caso de uma bactéria, por exemplo, essa célula também vai produzir, também vai desempenhar, vai ter também como estrutura também de transporte um flagelo, mas no caso das bactérias que são unicelulares, tá?
Bom, e aí com relação à membrana plasmática, que é esse envoltório que protege a célula, tá? Que é um bloqueador do que está do lado externo para o lado interno. Essa membrana também ela vai delimitar o espaço intracelular, né? E, além disso, a membrana ela tem uma capacidade importantíssima, que na biologia a gente chama de permeabilidade seletiva, ou seja, a membrana plasmática ela tem como função a seleção, né? É ela que vai definir, é ela que vai selecionar tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai da célula, tá? Por quê? Porque a membrana plasmática é uma estrutura que nós chamamos de semipermeável, né? Normalmente a permeabilidade está ligada com essa entrada e saída de substâncias. É claro que a membrana, que é a célula, ela não tem esse comportamento consciente no sentido de julgar aquilo que é bom ou aquilo que é ruim. Não é assim que funciona. A célula, ela vai possuir estruturas importantes que formam essa membrana, que podem ter ou não afinidade química, tá? Com as substâncias com as quais ela tem afinidade ou que ela não tem afinidade. Outra coisa também que pode delimitar o que entra e o que sai da célula é o que nós chamamos de peso molecular dessas estruturas, dessas substâncias. Então, às vezes, substâncias de menor peso molecular, que são menores, elas conseguem perpassar esse espaço, né? Elas conseguem entrar no espaço intracelular de maneira mais eficiente, de maneira mais fácil, tá? E existem algumas estruturas, algumas biomoléculas, que têm um peso molecular muito grande e que têm dificuldade de passagem por essa membrana. E aí a gente vai precisar de algumas proteínas, que a gente chama de proteínas carreadoras ou proteínas transportadoras, que vão fazer esse processo de transporte de membrana, tá? Então, a membrana plasmática, ela tem a capacidade que nós delimitamos de permeabilidade seletiva, ou seja, ela é semipermeável e ela tem essa capacidade por esse processo de interação das proteínas de membrana e com relação aos pesos moleculares das moléculas que nós conhecemos aí na natureza, que podem ter ou não a capacidade de entrar com maior ou menor facilidade. Então, essa membrana ela vai ter essa condição de selecionar essas substâncias que podem entrar ou sair da célula, tá? Porque nem tudo que a célula produz, ela coloca para fora. E existem algumas substâncias, principalmente o que nós chamamos de resíduos metabólicos, que precisam ser eliminados pela célula no processo de excreção celular, ou também conhecida como plasmocitose, tá? Então, com relação aos transportes de membrana, ou seja, essa seleção de substâncias que entram e que saem da célula, nós temos aí dois tipos de transporte, tá? O transporte passivo e o transporte ativo, tá? E eu tenho também mais dois movimentos importantes, tá? Que a membrana plasmática consegue produzir, que é a endocitose e a exocitose, tá? No caso do transporte passivo, como o nome conceito já diz, é um tipo de transporte onde eu não tenho o que nós chamamos de gasto energético. Ou seja, nesse tipo de transporte, a célula não precisa gastar energia para selecionar aquilo que entra e aquilo que sai da célula, tá? E aí, do transporte passivo, nós temos dois transportes importantes, né? A difusão, que pode ser difusão simples ou difusão facilitada, e a osmose, tá? Então, guardem essas informações, que mais para frente eu vou explicar com mais calma o que seria o processo de difusão e o processo de osmose, que são dois tipos de transporte passivo de membrana que vocês precisam saber e que vão estar ligados a outros processos importantes fisiológicos que vão acontecer dentro do corpo, tá? Então, a gente precisa ter em mente a importância desses processos, porque vamos revê-los, tá? Na parte de fisiologia humana. Com relação ao transporte ativo, aí sim, dentro do transporte ativo, a célula precisa gastar energia para conseguir produzir esse processo. Por quê? Porque no caso do transporte ativo,
normalmente essa entrada ou saída de substâncias, ou de íons, ou de outras partículas, ela vai ocorrer contra o gradiente de concentração, tá? No caso do transporte passivo, ele sempre vai ser a favor do gradiente de concentração. E no caso do transporte ativo, ele é contra o gradiente de concentração. E por isso eu preciso gastar energia para que esse processo consiga ocorrer. E aí eu tenho um exemplo aqui clássico, que são as bombas de sódio e potássio, que fazem parte, principalmente, no processo de sinapse química, que a gente vai ver na parte do sistema nervoso, tá? Então, para que, por exemplo, o neurônio consiga transmitir o seu impulso elétrico, né, a sua informação, dentro da sinapse química de um neurônio para outro, eu preciso que a ação dessa bomba de sódio e potássio vai despolarizar o axônio dessa membrana, né, dessa célula nervosa, desse neurônio, e aí eu consigo fazer a transmissão do impulso elétrico de um neurônio para outro, por exemplo. Então, seria uma aplicabilidade relacionada à parte fisiológica neuronal, que faz parte do tipo de transporte que é transporte ativo, tá? Um outro exemplo também de transporte ativo seria a bomba de cálcio, que está ligada ao processo de contração muscular, que é a parte ligada ao sistema articular, né, ao sistema locomotor, na parte do sistema muscular, que é a parte da contração, né, o deslizamento das fibras de miosina e actina, para que o músculo consiga se contrair e se distender, tá? E com relação aos processos de endocitose, endo é para dentro, então aquilo que vai ser colocado para dentro da célula. E aí, dos processos de endocitose, eu tenho dois tipos, que é a fagocitose e a pinocitose. E eu também tenho um movimento de externalizar, de excretar substâncias para fora da célula, que é o caso da exocitose, que também é conhecida como plasmocitose, que seria esse processo, entre aspas, de defecação da célula, né? Que é o processo de excreção, de eliminação dos resíduos metabólicos. Assim como a gente, no processo de excreção, né, libera a urina e as fezes, que são os excretas do corpo, um dos excretas do corpo, né? No caso das células, elas liberam, elas colocam para fora esses resíduos metabólicos através de um processo chamado de plasmocitose, tá? Bom, outra coisa importante ligada à membrana plasmática é com relação à sua estrutura, ou seja, quais são as substâncias que formam e que dão essa condição dessa membrana plasmática fazer o processo de seleção, de entrada e saída de substâncias. E outra capacidade também muito importante da membrana plasmática é com relação à sua fluidez, tá? A célula, ela não é uma estrutura, né, uma unidade básica dura, estanque, parada, ela tem uma certa fluidez. A célula possui movimento. E como é que ela consegue ter esse processo de movimentação, né? Esse processo que nós chamamos de especialização de membrana, através, tá, dessas estruturas que formam a membrana plasmática, tá? Então, a membrana plasmática, ela também pode ser conhecida como bicamada fosfolipídica, ou seja, tá? A membrana plasmática, ela é formada por duas camadas, tá? Mais ou menos assim, entrelaçadas. Por isso que ela é uma bicamada, então ela tem duas camadas, formada pelo que nós chamamos de fosfolipídios, tá? Então eu tenho gorduras ligadas a esse fósforo, que são essas cabecinhas aqui vermelhinhas, tá vendo? Então essas estruturas vermelhinhas aqui é o fósforo. Essa estrutura em forma de perninha que está aqui dentro, tá? São os lipídios. E a junção desse fósforo com esse lipídio forma uma estrutura chamada de fosfolipídio, e várias carreirinhas desses fosfolipídios, tá? Tá vendo? São duas, tem uma camada aqui e uma camada aqui, tá vendo? Forma a bicamada fosfolipídica da membrana plasmática ou da membrana celular, tá? Além dessa bicamada fosfolipídica, eu também tenho, ó, que são esses verdinhos aqui, ó, amareladinhos, né? O que nós chamamos de proteínas de membrana, que elas estão ancoradas aqui, ó, na membrana plasmática, que também tem várias funções, né? Essas proteínas de membrana,
como processos de sinalização, de reconhecimento, de formação de canais, formação de poros, que são importantes para a entrada e saída de substâncias, né, dentro ou fora da célula, tá? Bom, e aí, essa estrutura, ela é importante porque ela dá também a capacidade dessa célula, dessa membrana, de possuir movimento, de possuir fluidez, que é o conceito chamado de mosaico fluido, que foi proposto e depois, né, enfim, teorizado pelo Singer e Nicholson, em 1972. Então, foram eles que descobriram a estrutura da membrana plasmática e difundiram esse conteúdo na academia, tá? E aí é muito importante porque essa estrutura química, tá, dessa membrana, ela é importante porque ela tem resistência, porque ela também é uma estrutura de proteção da célula, elasticidade, tá, da alta resistência elétrica, porque tudo que vai acontecer dentro da célula, fora da célula, na membrana plasmática, está relacionada com o que nós chamamos de sinalização química elétrica, tá? A entrada e saída de substâncias também vai ocorrer por entre essa estrutura da membrana plasmática, tá? E muito interessante também destacar que por que a célula consegue ter contato, né, ter afinidade com uma quantidade muito grande de substâncias da natureza e consegue fazer esse processo de transporte, tá? Por quê? Porque como a membrana ela é bilipídica, ela é fosfolipídica, né, uma camada fosfolipídica, ela tem uma estrutura hidrofílica, que é essa estrutura aqui do fosfato, do fósforo, e eu tenho uma estrutura hidrofóbica, que é essa região que fica aqui, a parte de dentro da célula. Então, na parte externa, eu tenho a parte hidrofílica e a parte interna, a parte hidrofóbica. Ou seja, a célula tanto tem afinidade química, eletrônica, com substâncias que têm afinidade com a água, por exemplo, que são as hidrofílicas, como também substâncias que, a princípio, não têm nenhuma afinidade química com a água, no caso de substâncias hidrofóbicas, tá? Ou também conhecida como lipossolúveis. E aquelas que têm afinidade com a água, a gente chama de hidrossolúveis, tá? Então, por essa característica tão marcante, né, tão complexa da membrana, ela vai possuir várias funções, vai delimitar o espaço intracelular, né, onde vai ocorrer todos esses processos bioquímicos, protege a célula, possui resistência, elasticidade, alta resistência, dá mobilidade para a célula, além também de selecionar tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai da célula, que é a permeabilidade seletiva, tá? Agora a gente vai passar para a parte dos tipos de transporte, que são aí também situações importantes para vocês saberem. Bom, então, a gente já tinha comentado anteriormente que eu tenho aí dois tipos de transporte que são feitos pela membrana celular, né? Então, por isso que a gente delimita isso como transportes de membrana, tá? Então, como a membrana plasmática, ela é semipermeável, né? Ou seja, ela é capaz de selecionar as substâncias que vão transitar através dela, tá? Que é aquele fenômeno que eu já comentei com vocês, chamado de permeabilidade seletiva, tá? Então, essa seleção química que a membrana vai fazer, ela vai considerar o que nós chamamos de algumas variáveis ou de alguns fatores importantes, que eu também comentei com vocês, né? Com relação ao tamanho da partícula, ou seja, a dimensão, o peso molecular dessa substância, né? O quanto ela é capaz de ser dissolvida ou em lipídios ou em água, tá? E também com relação ao que nós chamamos de proteínas de membrana, que são esses receptores específicos que podem fazer o reconhecimento químico dessas substâncias e aí sim internalizá-las, né? Ou seja, introduzi-las para dentro da célula, tá? Então, dentro do transporte passivo, que é aquele transporte onde eu não tenho gasto energético, nós temos aí o processo de difusão e o processo de osmose, tá? Então, a difusão, ela é um tipo de transporte passivo, sem gasto energético, tá? Aonde eu tenho uma contínua movimentação desses átomos e dessas moléculas, tá? Então, elas literalmente vão
passando essa membrana plasmática e vão ocupando os espaços devidos no processo de transporte. Então, é o tipo de transporte que nós chamamos de transporte a favor do gradiente de concentração. Normalmente, no processo de difusão, tá, a substância sempre vai passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tá? Porque ele precisa ocupar espaço naquele local onde ele está em menor concentração. Por isso que a gente diz que o transporte passivo é a favor do gradiente de concentração, tá? Um exemplo prático de difusão simples, tá? É o processo de hematose, que veremos na parte do sistema respiratório. Então, no processo de inspiração, quando eu coloco o ar para dentro dos meus pulmões, através do meu aparelho respiratório e através da minha árvore brônquica, lá no final da minha árvore brônquica, eu tenho os meus alvéolos pulmonares, por exemplo. E aí, como é que eu consigo passar essa quantidade de ar, de oxigênio que eu inspirei nesse processo de ventilação pulmonar? Como é que eu consigo passar esse oxigênio para o interior dos meus vasos sanguíneos, mais especificamente dos meus capilares sanguíneos? Através de um processo de difusão simples, ou seja, no meu alvéolo pulmonar, eu tenho uma maior concentração de oxigênio em relação ao meu capilar sanguíneo, que é aquilo que vai irrigar, né, a minha estrutura pulmonar. E aí, nesse caso, como eu tenho maior concentração de oxigênio no meu alvéolo, ele vai perpassar para o capilar sanguíneo através de um processo de difusão simples. Então, é um tipo de movimento espontâneo. Normalmente, tá, ele sempre vai da região onde essa partícula, ou essa substância, ou esse gás está em maior concentração para a região de menor concentração desse gás ou dessa partícula, tá? Então, é o chamado de processo de difusão simples, que é um tipo de transporte de membrana onde eu não tenho gasto energético. É o processo chamado de difusão, tá? Depois a gente volta aqui para esse slide. Bom, um outro tipo de processo também muito importante, que também não tem gasto energético, é o que nós chamamos de difusão facilitada, tá? E aí, nesse caso da difusão facilitada, eu vou precisar de um carregador, ou de um transportador, ou de uma proteína carreadora, que a gente chama, também conhecida na biologia como permeases, tá? Que são essas proteínas que fazem parte da membrana celular, tá? Então, existem algumas substâncias, e aí veremos também ao longo do processo fisiológico, como glicose, alguns aminoácidos, né, que são estruturas que formam os açúcares, né, no caso da glicose, os aminoácidos que formam as proteínas, né? E aí, para isso, eu preciso de regiões específicas na membrana, né, ou canais ou poros, que por onde vai perpassar essas substâncias, tá? Então, essas substâncias, elas são grandes em relação a esses poros, a esses canais. E aí eu preciso dessas proteínas que vão reconhecer essas substâncias e vão colocar, vão internalizar essas substâncias para dentro da célula. Então, a difusão facilitada também é um tipo de transporte passivo, só que nesse caso eu vou ter uma ajudinha extra, né? Eu vou ter uma estrutura proteica, no caso que são essas proteínas carreadoras ou proteínas transportadoras, ou também conhecida como permeases, que vão fazer esse processo de transporte, né? Ou seja, de internalização dessas substâncias. Como, por exemplo, o caso da insulina, que é um hormônio proteico que faz parte do processo de controle da glicemia do nosso corpo, né? Então, a insulina é um hormônio que é produzido, né, pelo pâncreas, que vai ser importante para o processo de regulação das taxas de açúcar no sangue. E como é que isso ocorre? Através de um processo de difusão facilitada. Então, esse hormônio, a insulina, ela vai sinalizar para uma proteína de membrana, tá? Que tem uma conexão, que tem uma sinalização, um reconhecimento com a glicose e consegue colocar a glicose para o interior das nossas células.
mais especificamente lá no fígado, nas células hepáticas. Ou seja, então, a formação de glicogênio, que veremos aí um pouco mais para frente no processo digestório. Então, a formação da reserva energética e os processos ligados à taxa de glicemia, o controle da glicemia, é um exemplo prático de uma difusão facilitada que ocorre na membrana celular, tá? No processo de transporte de membrana. Nós também temos a osmose, tá? Que é um processo também de difusão, tá? É um processo também de transporte passivo, só que nesse caso, deixa eu achar aqui a osmose. Aqui. Só que nesse caso, eu não tenho passagem de outras substâncias além da água. Então, a osmose, ela vai ser um tipo de transporte passivo que está ligado só com relação, tá, a essa difusão, esse processo de transporte sem gasto energético da água através de uma membrana semipermeável, tá? Então, a osmose é um processo de transporte da água, tá? Ou para dentro ou para fora da célula, através de uma membrana semipermeável, e nesse caso, a água sempre vai migrar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, tá? Ou seja, do meio normalmente hipotônico para o meio hipertônico, que a gente chama, porque a água, ela é um elemento químico importante para o processo de dissolução, né, de dissociação das partículas. A gente chama a água de solvente universal, porque a água ela tem uma capacidade de se relacionar com uma quantidade muito grande de substâncias da natureza, fazendo esse processo de dissolução, né? Ela é um solvente universal. E aí, nesse caso, eu sempre vou ter transporte de água do meio sempre menos concentrado para o meio mais concentrado, até que eu tenho aí igualdade no processo de concentração na parte interna e na parte externa dessa membrana, tá? Dá uma olhadinha aqui. Olha, nesse slide, mostra aqui alguns mediadores importantes ligados ao transporte passivo, né? Então, a difusão simples é essa passagem espontânea, tranquila, né, sem gasto energético, de substâncias normalmente do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tá? Eu também tenho a difusão facilitada, que pode ser feita através de canais, formado por essas proteínas de membrana, ou também por essas permeases, que são essas proteínas carreadoras transportadoras, que vão fazer a passagem, né, a entrada ou saída das substâncias, e eu tenho a parte ligada ao transporte ativo, aonde eu tenho gasto energético, tá? E aí, nesse caso, o tipo de transporte ativo sempre vai ser contra o gradiente de concentração, tá? E no caso dos processos ligados à difusão simples, difusão facilitada, sempre vai estar a favor do gradiente de concentração, tá? Se alguém perguntou alguma coisa, acho que não. Então, continuando aqui. E aí também tem isso, né? Dependendo do tipo de molécula que vai ser transportada, se eu preciso de algum íon com transportador, eu também vou ter mais 3 tipos aí ligados ao transporte relacionado às permeases, que pode ser uniporte, que é aquele que é de uma direção só, simporte, quando eu tenho 2 moléculas que entram ao mesmo tempo, e antiporte, quando uma sai e a outra entra, né? E tem uma transição nesse processo de entrada e saída que é antiporte, mas também não vou falar muito sobre isso, mas no slide vocês vão poder ver com mais calma depois nos processos de revisão, tá? Deixa eu ver aqui na parte... Aqui, por exemplo, né, um exemplo aí relacionado à difusão facilitada, onde eu tenho um íon com fator. Então, por exemplo, para que a glicose consiga ser, sei lá, absorvida pelas nossas células lá do intestino, por exemplo, a gente vai ver isso na parte de sistema digestório, eu preciso de uma proteína carreadora, uma permease, que ela está vendo, está nessa região aqui da célula, que vai formar o tecido e forma aqui o intestino, é a célula intestinal, tá? E aí eu tenho as microvilosidades, que são essas especializações de membrana, e eu tenho uma proteína aqui,
que vai ter afinidade, né, que vai reconhecer a glicose. E aí, normalmente, eu preciso do sódio, que a gente chama isso de um íon transportador, para auxiliar no processo de entrada da glicose. É por isso, gente, que, por exemplo, os isotônicos, né, no caso do Gatorade, por exemplo, se você for olhar a composição lá do Gatorade, por exemplo, eu tenho água, açúcar e sais minerais. Esses sais minerais são importantes porque eles auxiliam o processo de entrada tanto de água como de glicose para o interior das nossas células intestinais, né? Fornecendo água e glicose para a reposição do nosso corpo depois que a gente faz uma atividade física muito prolongada. Então, seria um exemplo prático aí, por exemplo, com relação ao aquele tipo de transporte sem porte, tá? Deixa eu ver um outro exemplo aqui. Por exemplo, o soro caseiro, né? Quando você, de repente, sofre uma intoxicação alimentar, ou você ingere uma água contaminada, e aí você entra no processo de infecção, o seu corpo começa a reagir contra aquela infecção, você começa a ter uma inflamação intestinal, e aí você tem diarreia, você tem vômito, você tem febre. E aí, no caso do processo de desidratação, né? O que a gente sempre ouviu falar da nossa mãe, da nossa avó? Ah, faz o soro caseiro para ele se reidratar. É o mesmo processo. Quais são os componentes que formam o soro caseiro, né? Água, sal e açúcar. Por quê? Porque o sal, né, o cloreto de sódio, ele auxilia no processo, né, de transporte dessa glicose e dessa água para o interior das nossas células epiteliais, no caso das que vão formar o epitélio intestinal. Então, mais uma parte prática, uma aplicação prática dos conceitos ligados a transporte de membrana, tá? Mas ao longo da aula de anatomia, a gente vai rever todos esses processos aí com um pouquinho mais de calma. E aí vocês percebam como é que o reconhecimento desses processos microscópicos fazem a gente entender a dimensão macroscópica de como o nosso corpo funciona. Então, se eu sei que a minha célula é capaz de digerir, que ela é capaz de produzir energia, que ela é capaz de fazer transporte de membrana, né? Que ela é capaz de expressar proteínas para a formação de outras substâncias. Então, tudo que acontece dentro da célula vai acontecer no nosso corpo como um todo. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer como a célula funciona, para entender melhor como o nosso corpo funciona, já que a célula é a unidade primordial que forma todos os seres vivos, né? Comentei com vocês aqui, aquele exemplo que eu mostrei para vocês da difusão simples, né? Então, eu tenho lá as minhas células, eu tenho o meu espaço intersticial, que é esse espaço entre as células, e eu tenho os capilares sanguíneos. Então, a entrada e saída de gases no capilar sanguíneo é um processo de difusão simples, né? Ou seja, normalmente nos locais onde eu tenho maior concentração daquela substância, ela sempre vai sair do local onde ela está mais concentrada para o local que ela está menos concentrada, tá? A difusão facilitada também, tá vendo? Aqui seria uma proteína de membrana que vai auxiliar no processo de transporte de substâncias. Aqui o processo de osmose, que é só a passagem de água, tá? Do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Aqui, com relação a como é que a célula, por exemplo, ela vai se comportar dentro desse processo de osmose, tá? Então, a gente usa normalmente como modelo de estudo, né, de análise, a célula sanguínea, ou também conhecida como hemácia, tá? No caso das hemácias, normalmente a gente usa... Como é que o experimento ele foi feito, né? Você tem a hemácia, que é essa estrutura aqui anucleada, que é uma célula sanguínea, importante para o processo de transporte, né, de gases, no caso do oxigênio e do gás carbônico. E aí a gente coloca ela em 3 locais diferentes, ou 3 meios diferentes. No meio hipertônico, no meio isotônico e no meio hipotônico, tá? O meio hipertônico, normalmente, a concentração do lado de fora da célula, ele vai ser mais concentrado, ou seja, ele vai ter mais soluto do que o meio intracelular. E aí, consequentemente, por um processo de osmose, essa célula no meio hipertônico, ela fica murcha, tá vendo? Ela fica murchinha, fica toda
Está parecendo uma uva passa, gente. Por quê? Porque ela perde água para o meio. Como é que eu consigo transformar uma uva em uma uva passa? Fazendo o mesmo processo de desidratação. Ou seja, eu coloco aquela uva no meio hipertônico, ou seja, o lado de fora da uva, ele está mais concentrado do que a parte de dentro da uva, e a uva, por um processo de osmose, perde água para esse meio hipertônico e aí fica murchinha. É a mesma coisa que aconteceu aqui com essa hemácia no meio hipertônico, tá? No meio hipotônico, ou seja, a quantidade de soluto, né, a concentração do lado de fora, ela é equivalente, não chega a ser igual, mas ela é equivalente à concentração na parte interna. Consequentemente, a entrada e saída de água é muito pouquinha, tá? Existe sim uma entrada e saída de água, mas é uma coisa bem imperceptível e que não danifica e que não causa nenhuma deformação na estrutura celular. E aí a gente vê que no meio isotônico a célula permanece com a sua forma normal, tá? E no meio hipotônico, tá? Esse meio ele vai estar em menos concentração em relação ao meio interno da célula, ou seja, a parte de fora está menos concentrada do que a parte de dentro. E, consequentemente, essa célula vai começar a ganhar água. E vai chegar uma hora que ela não vai aguentar essa entrada excessiva de água por osmose e ela vai explodir. Plá! Que é um processo que a gente chama de plasmólise, tá? Ou de hemólise, que, ou seja, o rompimento da célula sanguínea. Por quê? Porque o meio externo em relação ao meio interno, ele está hipotônico, tá? Ou seja, está em menor concentração do que o meio hipertônico. E, consequentemente, a célula acaba estourando pelo excesso de água que entra. E veremos que isso também vai ocorrer, por exemplo, nos capilares sanguíneos, nos vasos, ocorrendo o processo de rompimento de capilares, formação de edemas, né? Drenagem linfática. Então, para vocês verem como é que esses processos isotônicos, hipertônicos e hipotônicos, eles também estão ligados aos eventos fisiológicos da parte circulatória, por exemplo. Então, fiquem atentos, que a gente vai rever também esses conceitos na parte de sistema linfático e sistema circulatório, tá, meninas? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa de transporte, para eu conseguir também falar das organelas celulares. Bom, com relação ao transporte ativo, tá? Normalmente o transporte ativo, ele sempre vai ser contra o gradiente de concentração e normalmente vai estar relacionado a esses íons aqui, ó, que é sódio e potássio, tá? Porque essa saída excessiva de sódio e entrada excessiva de potássio, ela vai criar o que nós chamamos de diferenças de gradiente eletroquímico, tá? Ou seja, vai ocorrer uma despolarização dessa célula. E aí, consequentemente, eu preciso gastar energia para esse processo, tá? Então, normalmente, nas hemácias, né, e nos neurônios, eu tenho uma concentração de sódio, né, no interior da célula sempre menor em relação ao meio extracelular. Enquanto que a concentração de potássio, ela sempre vai ser maior no meio intracelular em relação ao meio extracelular. Então, se a gente fizer uma comparação com o transporte passivo, né, se o sódio, ele está, deixa eu ver aqui, se ele no interior da célula, ele está em menor concentração, a tendência do sódio é entrar na célula. Só que, nesse caso, ele vai continuar sendo colocado para fora. No caso do potássio, normalmente o potássio, ele teria uma tendência, já que está em maior concentração aqui dentro, ele teria uma tendência a sair. Mas não, a célula continua botando ele para dentro. Então, é sempre contra favor. Literalmente, é como se a célula estivesse nadando contra a corrente. Né? Sabe aquela coisa de você... Não, a corrente está indo de um lado e eu estou querendo ir do outro. E aí eu estou fazendo força, né? Então, quando você nada contra a corrente ou quando você rema contra a corrente, você precisa gastar energia para esse processo. É a mesma coisa com relação ao transporte ativo de membrana, tá? Então, no transporte ativo, os íons sódio,
eles tendem a entrar na célula por difusão facilitada. Contudo, essas proteínas de membrana, elas transportam ativamente, vão jogando ativamente, porque eu estou gastando energia para esse processo, então a tendência é o sódio entrar, mas eu fico sempre colocando ele para fora, para fora, para fora, o tempo todo, tá? E no caso do potássio, que é esse casinho aqui, a tendência dele sempre é sair por difusão. Só que aí eu vou ter proteínas que vão ficar o tempo todo jogando ele para dentro, para dentro, para dentro o tempo todo. E aí, nesse transporte ativo, para que eu consiga fazer contra o gradiente de concentração, eu preciso gastar energia para esse processo, tá? Tem mais alguma coisa que eu não comentei? Especializações de membrana, né? Nós temos as microvilosidades. Ah, sim. E para fechar, com relação à parte da endocitose e da fagocitose, tá? São duas formas que a célula tem de englobar, de colocar para dentro ou partículas, ou eliminar coisas, ou colocar coisas para dentro, ou também colocar também substâncias líquidas, tá? Que é o caso da fagocitose e da pinocitose. Então, normalmente a célula, a membrana consegue produzir algumas especializações de membrana, ou criar canaizinhos para dentro, que é o caso das microvilosidades, ou produzir uns que nós chamamos de pseudópodos, né? Ou seja, uns bracinhos que vão auxiliar o processo de englobamento de partículas ou de substâncias, tá? Então, no caso da endocitose, que é esse englobamento, tá, de substâncias ou eliminação de materiais por exocitose, nós temos a fagocitose, ou seja, a membrana ela se expande e ela vai envolver a partícula, formando esse pseudópodo, se fecha e coloca essa partícula para dentro, tá? Que é o caso, por exemplo, do nosso sistema imunológico, né? Os nossos anticorpos, mais especificamente os nossos macrófagos, que são essas células de defesa, que são de ataque, quando um vírus ou um fungo ou uma bactéria invade o nosso corpo, né? No caso, uma bactéria patogênica, por exemplo, né? Uma bactéria que pode causar uma doença, por exemplo, né? Ela invade o nosso corpo, eu tenho essas células de defesa que reconhecem essa bactéria, englobam essa bactéria e fazem a destruição dessa bactéria no interior da célula, no interior do macrófago. Então, o macrófago, por exemplo, nos defende através dos processos de fagocitose, tá? Ou seja, eu tenho o englobamento, a internalização dessas partículas através da formação desses pseudópodos, dessas evaginações de membrana que se fecham nessa partícula e colocam essa partícula para dentro da célula, tá? No caso da pinocitose, a célula vai produzir tipo uns canaizinhos assim, ó, umas reentrâncias, ou seja, invaginações, e aí, através dessas invaginações, eu tenho o englobamento de líquidos e de partículas. Por exemplo, as nossas microvilosidades, que são essas especializações de membrana do epitélio intestinal, como é que o nosso intestino consegue absorver água, consegue absorver, enfim, substâncias, partículas, através da pinocitose, através dessa formação dessas estruturas, esses canais, por onde serão transportados e englobados essas substâncias, tá? Então, também dois exemplos práticos aí da fagocitose e da pinocitose. Bom, então, com relação agora às organelas celulares, né? Então, já vimos que a célula possui uma estrutura interna chamada de citosol, citoplasma ou hialoplasma, né? Que seria esse componente que forma o interior da célula. Nós já vimos a membrana plasmática, agora a gente vai ver o interior da célula e as organelas celulares, tá? Então, dentro dessa célula, eu tenho o que nós chamamos de citosol, que seria uma substância coloidal, né, fluida, viscosa, aonde está mergulhada as organelas celulares e o núcleo, tá? E aí, normalmente, esse citosol, ou esse também conhecido como hialoplasma, tá? É um fluido citoplasmático que vai ser formado por água,
proteínas, sais minerais e açúcares, tá? Então, esses são os componentes que vão formar esse citosol, tá? Bom, e aí com relação... Só um minutinho. Se no grupo de vocês alguém está falando alguma coisa. Ah, foi, já entraram. Ó, tem alguém no grupo que falou que não estava conseguindo entrar, mas fica tranquila que a aula está sendo gravada. Então, qualquer coisa, eu disponibilizo a aula gravada para quem não conseguiu entrar, tá? Mas fiquem atentos, que é só vocês entrarem no link lá do Google Meet, que já entra diretamente na sala, tá, gente? Fiquem tranquilos. Deixa eu só um minutinho aqui. Deixa eu só parar aqui rapidinho, que eu acho que a Alicia no grupo, eu não sei se ela não tinha aplicativo do Google Meet, mas aí é só se ela tiver o Drive ou o Google Classroom, ela consegue acessar o Google Meet, tá, gente? Mas qualquer dúvida, ou se vocês não conseguirem acessar o link, me avisem lá na plataforma, que eu já jogo diretamente o link do Meet aberto para que vocês entrem logo em seguida, tá? E qualquer coisa, peça para a Alice entrar no grupo, lá na plataforma, e baixar o aplicativo do Google Meet, para que ela consiga acessar aqui a nossa videoconferência, tá? Não tem problema, não. Qualquer coisa, avisem para ela que ela consegue depois assistir a aula gravada. Porque começou a ter um monte de mensagem aqui, e ela ficou um pouquinho desesperada, tadinha. Mas fica tranquila. Fala para ela ficar tranquila que a gente vai conseguir resolver. Deixa eu voltar aqui para a gente não perder tempo para eu conseguir finalizar com vocês. Bom, então, com relação às organelas celulares, tá? Nós temos aí a primeira que está aparecendo para vocês, que é o retículo endoplasmático e o complexo golgiense, tá? O retículo endoplasmático, ele é uma estrutura membranosa, ou seja, tanto o complexo golgiense ou aparelho de Golgi e o retículo endoplasmático, eles vão possuir membrana, tá? A membrana da organela celular, no caso específico, tá? E retículo, porque ele é uma estrutura com vários canaizinhos, tá vendo? Ó? Vários canais, eu tenho membrana nessa região também, tá vendo? E no caso do complexo golgiense, são várias bolsinhas achatadas, uma em cima das outras, tá? Então, esse é o complexo golgiense, e esse aqui é o retículo endoplasmático, tá? E aí o retículo endoplasmático, ele pode aparecer de duas formas. Ou com essas bolinhas azuis aqui, ó, linkadas à membrana do retículo, que a gente conhece essas organelas como ribossomos, que são organelas importantes para o processo de síntese de proteínas, tá? Ou eu posso ter esse retículo sem a aderência, tá? Dessas organelas celulares, no caso dos ribossomos, tá? Então, quando eu tenho esses ribossomos aderidos à membrana do retículo, eu chamo esse retículo de retículo endoplasmático rugoso, tá? Ou também conhecido como retículo endoplasmático granuloso, porque ele vai possuir esses grânulos, né? Ele vai possuir essa aderência desses ribossomos. E aí, nesse caso, esse retículo ele vai ser importante para o processo de síntese e transporte de proteínas, tá? Através do que nós chamamos de vesículas de transferência, que são formadas na fusão com as membranas do complexo golgiense, tá? Que é essa estrutura aqui celular, essa organela celular, importante para os processos de formação dessas vesículas, né? Então, tudo que é produzido dentro da célula, ou vai ser transportado para outras organelas celulares, através dessas vesículas de transferência, ou elas serão transportadas para fora da célula, tá? E aí quem vai fazer esse papel é o complexo golgiense, que ele pode se interligar com outras estruturas celulares, no caso aqui que a gente está vendo, com relação ao retículo endoplasmático, tá? Então, se eu tiver que produzir e transferir proteínas, esse retículo, ele vai se transformar num retículo endoplasmático rugoso, tá? Se eu tiver que produzir, por exemplo, gorduras, no caso dos lipídios,
ele vai se transformar num retículo endoplasmático liso, ou seja, não tenho a aderência desses ribossomos desse retículo. Então, ele vai ser importante para o processo de formação aí dos lipídios, tá? Que é o caso do retículo endoplasmático liso. No caso do rugoso, tá? Ele vai ser importante para o processo de transporte e síntese de proteínas através dessas vesículas de transferência, tá? Que são formadas pela fusão, tá? Da membrana do complexo golgiense, tá? Normalmente, secreções formadas de proteínas, enzimas digestivas, hormônios, tá? São formados no retículo rugoso e são liberados pelas vesículas formadas pelo complexo golgiense, tá? Além disso, o complexo de Golgi, ele é uma organela importante porque é ela que vai formar uma outra organela celular chamada de lisossomo, que vai ser importante para o processo de digestão intracelular, tá? Então, qual é a origem dos lisossomos? Os lisossomos são formados, tá, pelo complexo golgiense e que são organelas importantes para o processo de digestão intracelular, tá? Então, eu tenho tanto o retículo endoplasmático rugoso, que vai ser importante para o processo de secreção, né, de enzimas digestivas, de hormônios, e o retículo endoplasmático liso, ele vai ser importante para o processo de secreção celular, tá? Então, um exemplo que tem aqui para vocês no slide é com relação, tá, à formação do suco pancreático, a gente vai ver isso na parte de sistema digestório, tá? Que é lançado diretamente no intestino delgado, tá? Então, ele vai ser produzido no retículo, né? Eu vou ter fusão dessas membranas na formação das estruturas, né? Das vesículas de transferência, e isso vai ser liberado para fora da célula, tá? Então, também é um exemplo prático aí do processo de secreção celular, tá? Outra coisa também importante do complexo golgiense é a formação dessa estrutura aqui, ó, que forma o espermatozoide, que nós chamamos dessa estrutura aqui, bem lá no início do espermatozoide, chamado de acrossomo, tá? Então, ele também vai ser formado pelo complexo golgiense. Dentro desse acrossomo, eu tenho uma quantidade grande de ácido hialurônico, que é um ácido importante aí para auxiliar o processo de perfuração do espermatozoide lá no óvulo, para ele conseguir entrar e fazer o processo de fecundação. Então, mais uma parte prática ligada às organelas celulares, tá? Os lisossomos, tá? São vesículas formadas pelo desprendimento aqui, ó, da estrutura membranosa do complexo golgiense, que foi que eu comentei com vocês, né? Então, os lisossomos são essas organelas celulares importantes para o processo de digestão dentro da célula e que são formadas pelo complexo golgiense, tá? Então, os lisossomos são vesículas que se desprendem desse complexo golgiense, tá? E as enzimas digestivas que estão contidas dentro desse lisossomo, ó, tá? Dessa bolsinha aqui, ó, que é o lisossomo, elas são sintetizadas pelaquela organela que nós vimos aqui anteriormente, que é o retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, o retículo produz essas enzimas que ficam armazenadas dentro do lisossomo, tá? Uma aplicação prática dos lisossomos é o caso ligado, né, que nós também comentamos anteriormente, relacionado à parte da fagocitose ou da pinocitose, tá? Então, nesse caso, quando a célula precisa digerir ou degradar alguma partícula, né? Ou no caso dos macrófagos, para conseguir degradar um micro-organismo, a célula engloba essa partícula por pinocitose ou fagocitose. Nesse caso, ela vai formar o que nós chamamos de fagossomo ou pinossomo, porque eu tenho fusão dessa célula com o lisossomo, forma o que nós chamamos de vacúolo digestivo, que está contido aquelas enzimas digestivas que vão fazer a degradação
naquele material que foi englobado, tá? Então, normalmente, as substâncias que são úteis para a célula são absorvidas e aquilo que não serve mais, que nós chamamos de resíduo metabólico, ele vai ser externalizado, ou seja, vai ser colocado para fora da célula através de um processo chamado de exocitose, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma organela que eu não comentei. O citoesqueleto, que é a estrutura que dá forma, né, sustentação para a célula e também vai dar movimento para ela, né? Então, esse citoesqueleto é importante para a formação dos pseudópodos, para a plasmocitose, para a divisão celular. Então, assim como nós temos o nosso esqueleto interno que nos sustenta e dá forma, a célula também vai produzir, também vai possuir um esqueleto chamado de citoesqueleto, tá? Aqui nós temos o retículo endoplasmático liso, que é o retículo que não tem aderência dos ribossomos na sua membrana, tá? E ele vai ser importante para a formação de lipídios, tá? De gorduras. E no caso do retículo endoplasmático rugoso, na síntese e transporte de proteínas, tá? As mitocôndrias, que também são organelas importantíssimas no processo de produção de energia, ou seja, de produção de ATP. Então, as mitocôndrias, elas são organelas que estão imersas, tá, nesse citosol e que são literalmente as nossas caixas de força, tá? Então, elas que vão produzir a energia necessária para que a célula consiga desempenhar todas as suas atividades celulares, tá? Então, a mitocôndria também, e por motivo de curiosidade, né, as nossas mitocôndrias, elas são a nossa herança materna, tá? Então, é a nossa mãe que nos oferta com essas mitocôndrias, tá? Então, as mitocôndrias, elas são uma herança materna, tá? E esse ATP, essa energia, ela é muito importante, porque sem energia, a célula não consegue produzir o seu trabalho, tá? Então, a energia que a célula precisa, ela vai ser sintetizada por essa organela, ou seja, por essa mitocôndria, tá? E ela vai ser consumida nos processos aonde a célula precisa de gasto energético para o seu processamento. O caso, por exemplo, daquele transporte que nós vimos, que é o transporte ativo, que é um transporte onde eu preciso consumir energia, gastar energia para esse processo. E quem é que vai produzir essa energia? A mitocôndria, tá? Então, o ATP, que é a nossa molécula energética, tá? Ela é sinônimo de energia celular. Então, existe transporte de membrana que podem ou não necessitar de gasto energético. No caso do transporte passivo, que nós já vimos anteriormente, eu não dependo desse gasto energético. No caso do transporte ativo, aí sim eu vou precisar de energia para conseguir processar esse transporte, tá? Os ribossomos, que são aquelas organelas que nós vimos, que podem ou não estar aderidas à membrana do retículo endoplasmático, que é aquela estrutura membranosa formada por vários canais, tá? Então, os ribossomos, ou também conhecidos também como ribossomas, tá? Eles são importantes para o processo de síntese de proteínas, tá? De formação de proteínas. Então, normalmente os ribossomos, eles podem estar dentro do citoplasma da célula, na forma de polirribossomos, tá vendo? De vários ribossominhos juntos, né? Que podem estar livres no citoplasma, ou esses ribossomos, eles podem estar aderidos à membrana do retículo endoplasmático, tá? E que são importantes para o processo de formação de proteínas, tá? Bom, então, aqui eu tenho um panorama de uma célula, tá? E aí nós temos aqui membrana celular, ou também conhecida como membrana plasmática, tá? Eu tenho o interior da célula, que nós chamamos de citosol, citoplasma ou hialoplasma,
E aí, mergulhado nesse interno coloidal, nós temos mergulhados tanto o núcleo da célula como as organelas celulares, tá? Então, vimos aí as principais que vão ser importantes aí, que precisamos ter esses conteúdos para as próximas aulas, né? No caso das mitocôndrias, que são essas organelas importantes para o processo de formação de ATP, né? Que é a nossa moeda energética. O aparelho Golgiense, ou complexo de Golgi, ou complexo Golgiense, que é uma organela importante para o processo de transporte, tá? E formação de vesículas de transferência. Nós temos os lisossomos, que são as organelas importantes para o processo de digestão intracelular, tá? E o retículo endoplasmático, que pode ter ligação, né, que pode ter aderência desses poliribossomos, se transformando num retículo endoplasmático rugoso ou granular, que vai ser uma organela importante para a síntese e transporte de proteínas, ou se ele não tiver aderência, tá, desses ribossomos, ele vai ser um retículo endoplasmático liso, importante para o processo de formação, de síntese e de transporte de gorduras, tá? De lipídios. Com relação ao núcleo da célula, tá? Esse núcleo vai ser importante porque ele vai ser formado por outra membrana, chamada de membrana nuclear ou carioteca, e no interior desse núcleo nós temos o material genético, tá? Nós temos o DNA, que pode ser representado aqui, ó, por esse cromossomo. Então, os cromossomos são aqueles que formam a nossa biblioteca genômica, né? O nosso genoma. Então, todas as nossas características hereditárias, todas as nossas informações genéticas estão contidas nesses cromossomos aqui, tá? E aí, rapidinho, com relação aos cromossomos, acho que eu não vou entrar muito nesse mérito, mas a informação genética, né, que é responsável por todas as características que formam os indivíduos vivos e que podem ser acoplados nos cariótipos, né, que são esses conjuntos aqui, né, que são formados por todos os nossos cromossomos, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui das células que eu não comentei. Ah, sim, com relação à parte da estrutura das vesículas, tá vendo? Então, eu posso ter formação de vesículas através de brotamento, aqui é a membrana celular, tá? E eu também posso ter fusão, tá? Dessa vesícula com a membrana plasmática. E aí fiquem atentos, porque quando nós formos começar a ver a parte de microbiologia, que é a nossa próxima sexta-feira, a gente vai ver, por exemplo, como é que os vírus conseguem ser internalizados pela célula, tá? Então, essa capacidade que a célula tem de produzir essas vesículas por brutamento ou através da parte da fusão, fazem parte também dos processos aí de replicação viral e de entrada dos vírus no interior das nossas células, tá? Então, seria mais uma parte prática ligada a esse transporte e a essa especialização de membrana, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, então, com relação ao transporte, né? Vimos aí a parte da endocitose, fagocitose, pinocitose e a exocitose. Vimos as organelas principais, né? Retículo endoplasmático liso e rugoso, mitocôndrias, lisossomos, complexo golgiense, mitocôndrias, que são importantes para o processo de formação de ATP. Vimos com relação ao transporte de membrana passivo-ativo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no outro slide. Deixa eu ver. São as proteínas de membrana. Vou mostrar para vocês aqui só uma outra imagem também interessante,
para mostrar a bicamada fosfolipídica. Então, eu vou parar essa apresentação aqui para poder mostrar o outro slide que eu tenho aqui para você. Que é esse aqui. Isso. Ó, tá vendo? Então, aqui é uma outra forma de representação da bicamada lipídica que forma a membrana plasmática, né? A membrana da célula, tá? Então, ela é uma bicamada lipídica formada por essas estruturas aqui, que parece um palitinho de fósforo, né? Então, essa parte aqui seria o fósforo e essa região aqui seria os lipídios, tá? A região hidrofílica e a região hidrofóbica. Temos alguma coisa importante, ó, tá vendo? Mais uma forma de mostrar como é o fosfolipídio. Então, eu tenho uma cabeça polar e um corpinho apolar, né, que faz com que a membrana consiga ter uma afinidade grande com as substâncias, e aí ela consegue selecionar o que entra e o que sai da célula. A questão do mosaico fluido, né, que é essa mobilidade, essa fluidez que a membrana tem, que foi descoberta por Singer ou Singer e Nicholson. Ó, as proteínas de membrana, que podem estar ancoradas na membrana, podem estar por dentro dos fosfolipídios, podem estar só nessa região aqui externa. Isso aqui é a parte mais da bioquímica, né? Os fosfolipídios. Eu acho que eu deixei esse slide para vocês também, eu acho. Acho que eu falei tudo. Então, gente, eu vou interromper, então, o compartilhamento com vocês. Eu acho que a gente conseguiu ver toda essa parte da citologia básica de forma bem resumida, porque a gente tem, infelizmente, pouco tempo, mas eu acho que eu consegui mostrar para vocês aí os principais conceitos ligados à parte da citologia, e aí depois eu vou disponibilizar para vocês outras aulas que eu tenho gravadas para fazer essa complementação, que vocês podem assistir quando vocês quiserem, dentro do tempo de vocês. E aí, para a próxima sexta-feira, então, deixa eu finalizar a gravação. Já são quase 9 horas, né? Falta 2 minutinhos. Deixa eu finalizar a gravação aqui.